recentemente ouvido uma pessoa que você certamente já ouviu falar sobre o Osho, que é da Índia também, e ele prega também meditação, esse lance de fazer o bem e tal, de ser uma pessoa melhor, mas ele afirma categoricamente a não existência de Deus. E a minha pergunta seria, se ele estivesse aqui fisicamente, o que o senhor usaria para convencê-lo da existência de uma divindade? Então, Maharaj pede a atenção de vocês e pergunta: quem está falando que Deus não existe? E também a outra pergunta é: quem está dizendo que Deus não tem forma? Então, essa pessoa que diz que Deus não tem forma, ele vê isso, ele percebe isso, ou ele está apenas especulando? Ele não viu e por isso ele diz que Deus não tem forma. Você é muito inteligente, você que fez a pergunta. Então ele está perguntando assim: se a manteiga está no leite? Ele está fazendo uma pergunta. A manteiga está no leite. But anybody not directly looking ghee inside the milk, is saying, oh, there is no ghee inside the milk. This is not a perfect result. Mas aí se você não consegue ver a manteiga no leite, não seria uma resposta perfeita você dizer que tem manteiga no leite. If you want to see the ghee inside the milk, make some sense. Se você quiser ver a manteiga que há no leite, você vai ter que se submeter a um processo. Primeiro você vai ter que ordenhar a vaca para conseguir o leite. E aí o leite será transformado em iogurte. E depois, quando você tiver o iogurte, você vai fazer a batedura do iogurte até que o iogurte se transforma em manteiga. E aí, se você colocar a manteiga numa fervura baixa, você vai obter o ghee, que o Maharaj fala que é a manteiga clarificada, o óleo de manteiga. Então, uma pessoa que diz que não há Deus, que essa forma de Deus não existe, essa filosofia não é perfeita. Que os Vedas também explicam: aquele que enxerga tem olhos. Ou seja, Deus, ele enxerga, por isso que ele tem olhos. Deus caminha, por isso que tem pernas. E tem outra pergunta: onde você conseguiu a sua forma? A sua forma de vida vem dos seus pais. E a forma dos seus pais vem dos pais deles e assim por diante, assim por diante, assim por diante. Então, como o Maharaj explicou há pouco na palestra, citando a Bíblia, que diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E essa frase, essa afirmação da Bíblia pode ser explicada de modo muito simples. Então, como Deus tem uma forma tão linda, Ele cria o ser humano, a forma humana, desta maneira,
né? Porque ele cria a forma humana à sua própria imagem. So in this way, you can see those who are saying God has no form, what is Por isso, o que nós podemos constatar é que aqueles que dizem que Deus não tem forma, eles não estão apresentando uma filosofia perfeita. Nós temos esse texto sagrado super importante chamado Srimad Bhagavatam, que glorifica a linda forma de Deus. Krishna said to Arjuna, just I told that Bhagavad Gita, that is Krishna is form, so he seeks to. Como também Maharaj durante a palestra citou tantas vezes Krishna conversando com Arjuna na Bhagavad Gita. Então, se Krishna está conversando com Arjuna na Bhagavad Gita, transmitindo esse conhecimento, isso significa que ele tem forma. Então, procure compreender essa filosofia. Se você tem forma. Então, se você fala de Deus como alguém que não tem forma, então isso é uma outra coisa, uma outra questão. Isso é especulação. Se eu estou olhando para você e vejo seus olhos, seu corpo, suas pernas, e se alguém diz para mim, não, ele não tem forma, então isso não é filosofia perfeita. Então procure compreender esta filosofia, isso é muito importante. Deus tem a sua própria forma. As escrituras vão explicar esse mesmo assunto de maneiras diferentes, às vezes de forma direta, às vezes de forma indireta. Então o entendimento dos assuntos espirituais ele vai ser processado às vezes de forma direta e às vezes de forma indireta. E o resto não. Então você pode se perguntar assim, o que vem primeiro? As coisas positivas ou as coisas negativas? Então sem as afirmações positivas você não consegue usar as palavras negativas. Positive what? Then according to your knowledge you are saying yes or not, the positive negative you are doing. But positive. Então as afirmações positivas estão aí nos textos sagrados, mas aí de acordo com o seu conhecimento você vai confirmar ou não essas afirmações. Então, como na frase Deus não tem forma, mas por que você usa a palavra Deus? Então você é inteligente, então você tem capacidade de usar lógica. Por isso procurem compreender esses assuntos. Então, Maharaj agradece a sua pergunta e pede para você procurar compreender essa filosofia. Mais alguma pergunta? Boa noite. Sobre meditação, quando você está meditando, o que as primeiras coisas que desaparecem dos seus sentidos são justamente o tempo e o espaço? E se no plano transcendental o tempo e o espaço existem e se eles existem, de que forma eles operariam? Então, no mundo transcendental, tudo é operado por uma energia chamada Yogamaya, que é transcendental também. Yogamaya, that is called Krishna, Lord, incarnate divinity, he operates divinity. Então, essa energia chamada Yogamaya é uma potência interna do Senhor Supremo que opera tudo. According to
a ciência pode dizer que pode falar de ocorrências automáticas, mas não é bem assim. You know, this door automatic means inside. When going, automatic sensitive things inside or somewhere, door open. Then you have this automatic. Por exemplo, essa porta poderia ser automática. Quando você se aproxima dela, existe um sensor que faz com que ela se abra para você passar. Actually, some instruments, somewhere, and they're very sensitive. When you used to go there, that time don't open or close. Na verdade, há certos instrumentos em alguma parte, perto da porta, que fazem com que você, ao se aproximar dela, ela se abra ou se feche. If you stop that the electronic device, that door is not open and closed. Mas se faltar energia elétrica, esse dispositivo da porta não vai funcionar. We are using science words, automatic door, automatic train, way. Actually, this is not true. Science very advanced. Some have put one very powerful electronic device and they are controlling this way. Então nós estamos usando termos científicos, né, como porta automática e assim por diante. A ciência é muito avançada e pela agência da ciência existem aparelhos eletrônicos muito complexos que fazem com que as coisas pareçam funcionar de forma automática. In the same way, you are very intelligent, you also thinking something. Now, how do you translate to world operator? Faz a pergunta muito inteligente, pela qual você quer saber como opera, né, como opera o tempo e o espaço, né, no mundo transcendental. We are using that specific word for Jogo, who creates this thing, and according to Krishna order, she also operates as consultant. Então, Maharaj usou esse termo técnico, Yoga Maya, é uma energia de Krishna, pela qual, pela ordem ou pela vontade de Krishna, ela opera e ela faz com que as coisas aconteçam no mundo transcendental. So there are many words that are coming. Yogamaya, Yogamayam Patham, Krishna is everything which is transcendental is Yogamaya. Então, os Vedas apresentam muitas palavras para descrever essa mesma energia chamada Yoga Maya, porque é através dessa energia, que é chamada energia de Krishna, que tudo acontece segundo o desejo dele. Da mesma forma que na ciência moderna, há tanta coisa controlada por meios eletrônicos. The controller room, we are looking, which is coming and which is going, they are all pictures. They are looking. But you cannot see. One corner, there is no problem there. Camera is, video camera is there to see. But who is saying in the controller room is looking? Which person are coming, going, leaving? All there. Como no aeroporto, por exemplo, em outros lugares, você entra naquele ambiente e a sua imagem é monitorada o tempo todo. Eles sabem para onde você vai, de onde você está, você não percebe que a câmera está ali, muito menos você se dá conta que você está sendo observado. Mas no controle central, alguém está lá vendo aquelas televisõezinhas, aqueles monitores, e pode ver o movimento de cada pessoa. International airport, this is if they suspect, they are looking, soon they are coming and also. Então, todos os aeroportos internacionais têm esses dispositivos. E se há suspeita em relação a alguém, então eles rapidinho conseguem se aproximar dessa pessoa e tomar as devidas providências. In the same way, God is a supreme controller, and government controls everything. Da mesma maneira, o Senhor Supremo é o controlador supremo e é essa energia espiritual interna dele, Yoga Maya, que providencia todas as coisas. Obrigado pela pergunta. A gente, em muitos lugares do mundo, né, a gente vê muito forte
Durante muitos anos e ainda hoje, a mulher é vista como inferior ao homem. Eu tenho como curiosidade de saber se nesses escritos védicos, nesses manuscritos, essa questão ela é de alguma forma abordada, como existe a questão do masculino e do feminino. No, I don't get anything. You cannot say women are inferior. No. O Maharaj, baseado nos textos sagrados da Índia, ele diz que ele discorda, não se pode dizer que a mulher seja inferior ao homem. Because all we are the soul. We are not the man and woman. Porque, no final das contas, cada um de nós é a alma. Body different. O corpo ele pode ser diferente, mas a alma, nós somos todos iguais enquanto almas individuais. Our Vedas do not say this. The ladies are and they are inferior. E o Maharaj reafirma que os nossos Vedas, nossos textos sagrados, não dizem que as mulheres são inferiores aos homens. You know, Vedas is so much glory for the Na verdade, os Vedas, na verdade, muito pelo contrário, os Vedas glorificam muitíssimo as moças, Parvati, como por exemplo Parvati, a esposa de Shiva, Gayatri. Mas ela está citando uma outra muito famosa chamada Gayatri. Ela era muito inteligente. You know, Gayatri, and who can also compare with her? Outra senhora inteligentíssima, especialista, chama-se Gayatri. Quem pode se comparar a ela? So our Vedas or Indian philosophy not saying the ladies are inferior to them. Por isso, a filosofia védica não diz que as mulheres são inferiores aos homens, muito pelo contrário. Our main Purana is giving the respect to the women. Vedas, Puranas e Upanishads, na verdade, prestam muito respeito às mulheres. In our Vedas, if you every day wake up, take the name of 5 ladies, then your mind will be peaceful. Os Vedas dizem que quando você acorda, você cita o nome de 5 mulheres, a sua mente se purifica. Draupadi, Kunti, Ahila, Panchakarnamikam Smaret, and 5 ladies names are there. O Maharaj citou o nome de alguma dessas 5 moças, né? Draupadi, Kunti, Ahila e outras duas. So in this way, our Vedas is not so saying. Especially yourself as a gopi, in Vrindavan, Krishna himself taking their prasad. What to say? E especialmente tem umas moças muito especiais que moram em Goloka Vrindavan, na terra de Krishna, no mundo espiritual. O próprio Krishna toma a poeira dos pés de lótus delas e coloca sobre a cabeça dele. Imagina só. Even Buddha who came in Vrindavan and saw that it is a high spring, then again and again he go down, the Lord is E também tem esse grande companheiro de Krishna, muito erudito, chamado Uddhava, que foi visitar Vrindavan, onde as gopis, as vaqueirinhas vivem, e quando ele viu a grandeza delas, ele se prostrou diante delas e também pegou a poeira dos pés delas e colocou sobre sua cabeça. One day, one of the brothers in Renu Kavishnasam, Dasan Harikutam Kurukunam, so God, I again and again go down my forehead, the gopis. If you remember Gopis first and Krishna, they will ask me. Então, nesse verso de Uddhava, ele está dizendo que repetidas vezes ele se prostra para as reverências aos pés de lótus das gopis, das vaqueirinhas de Vrindavan, porque se você se lembra dos nomes das gopis, dos passatempos das gopis com Krishna, a sua vida, a sua mente, tudo é automaticamente purificado. Essence of Vedas explains who performs bhajan sadhana to Lord Krishna, who has devotional service to Lord, is higher than others, not the Jain temple.
A essência dos ensinamentos védicos é que aquele que pratica sua vida espiritual a serviço amoroso do Senhor Supremo, essa pessoa, ela é superior. Isso não tem nada a ver com gênero. If you are intelligent, if you are qualified, you can take that seat. This is true. The seat Então, se você é inteligente, se você é qualificado, você pode tomar essa posição de superioridade. Now, gold politics is many also there is Prime Minister Christian, right? Como a gente vê também no mundo contemporâneo, né? Muitas primeiras ministras, presidentas. Então, os países, por exemplo, o Brasil, a Dilma, né? Dilma Rousseff. Então, who is qualified is respected. Então, assim, o assunto, o X da questão é aquele que tem qualificação, que tem competência, esse é respeitável, seja homem ou mulher. You are trained already, this is not our subject. Subject is qualified, you are respected. A questão não é se você é homem ou mulher, mas a questão é se você tem qualificação, se você tem competência, aptidão, aí você recebe tudo respeito. So don't you think the way you say some people are thinking this is right? There is that inferior not. Então não pensem que essa seja uma afirmação dos Vedas. Quem está falando isso está desorientando você. You understand? Acompanha? Maharaj estava citando que na cultura védica as mulheres são tão respeitadas que quando você acorda de manhã, você canta, você entoa o nome de 5 mulheres muito especiais, entre elas Draupadi, Kundi, Draupadi, Kundi, Tara, Ahela e Mandodara. Sim, a gente pode escrever para a senhora os nomes, você está feliz? Escreve e depois a gente pode colocar We every day have to remember these 5 ladies, they your mind will speak. Essa é uma orientação dos Vedas. Todo dia você deve se lembrar do nome dessas 5 moças, e aí sua mente e seu coração serão com certeza purificados. Because all this completely, absolutely surrendered to Krishna. We had to do something. But because they are higher. Por que o nome delas é assim tão respeitado? Porque elas são pessoas completamente entregues em devoção amorosa a Krishna. Por isso elas são altíssimamente respeitadas. One completely surrendered to God is my respected God. Porque aquele que é entregue a Deus, ele tem todo o meu respeito. Why you love Jesus? Why? Por que você tem tanto amor por Jesus? Because completely, absolutely surrendered to God, and he gives life to us about God. Porque ele é completamente entregue a Deus e por isso ele nos dá luz a respeito da existência de Deus. And his whole life completely sacrificed his life for God. E a vida inteira dele sacrificou para Deus. When you remember, automatically our forehead go down. Why? Because he has given something. He sacrificed his life. He's the person. Então, quando você se lembra de Jesus, você realmente prostra a Ele, né, pelo sacrifício que Ele fez por todos nós, sendo aquele que pratica a devoção amorosa a Deus de uma forma tão suprema. You can understand this together. One completely, absolutely surrender, sacrifice to Lord, automatically your body will go down and also. Então, essa é uma questão importante da filosofia. Se você encontra alguém que de forma
completa, absoluta, se entrega, se sacrifica em nome de Deus, para essa pessoa, a essa pessoa você deve se prostrar, você deve respeitar. Por isso que a nossa filosofia diz que aquele que tem aptidão, tem qualificação, essa pessoa é digna do meu respeito. Nós não estamos fazendo discriminação de gênero, né? Homens, mulheres, assim por diante. Muito obrigado. I like this. And when you come, we will be also more 6-7 days in Guruvani temple. Então, se ninguém tem mais perguntas, vamos fecha. Ok? Oito e 34. Vai ter essa última pergunta para a gente concluir, mas Padre Maharaj está convidando aquelas pessoas interessadas nesse tema. Vai haver o evento de 1 a 6. Ela está distribuindo ali o convite, então eles poderão ver, fazer mais perguntas e ouvir mais sobre essa temática. Pode levar para mim. Então, a minha pergunta é sobre os diversos deuses supremos das religiões, se eles utilizam uma mesma energia ou se são energias diferentes. Listen, God is one. God is not one. God is one. Então, Maharaj explica, respondendo a sua pergunta, ele diz que Deus é um só, ele não é vários. But different language, different ways, different spiritual masters, they express this. Mas os diferentes mestres espirituais e santos, eles vão explicar, ou vão expor a respeito desse mesmo Deus único, diferentes pontos de vista, diferentes nomes. Water. But different language, different ways to explain different ways. Yes? English people they are saying water, Portuguese people are saying água, Indian people they are saying water, pani. Assim como a água, esse líquido, vai variar de acordo com a língua. Em inglês, water, em português, água, na Índia, pane, mas está falando do mesmo alimento. But when you drink water, they use it. And water will taste. E quando você bebe água, você fica satisfeito em qualquer idioma, em qualquer lugar, porque água simplesmente significa o quê? H2O. So that means I said to you, God is one. Only one God. Isso And não é? different way, different spiritual master, they express different ways. According to the language, according to the knowledge. Você está pisando que Deus é um só, mas segundo diferentes mestres espirituais, diferentes idiomas, esse Deus único vai ser mencionado ou chamado de diferentes maneiras. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer ao convite aqui da Thelma, do Proepé e da Noeste, a presença do professor Escravete e todos vocês, né, que vieram assistir a palestra em nome do IGVI, que é o Instituto de Aviação Internacional, né, que também participou da organização desse evento, e reforçar o convite para vocês, aqueles interessados possam comparecer nesse ciclo de palestras que vai haver de 1 a 6 de agosto agora. Então, muito obrigada a todos, obrigada a Thelma, sempre um prazer estar aqui com vocês. Nada, eu que agradeço a vocês pela presença, me honra muito estar com vocês mais uma vez. Agradeço a vocês, a equipe nossa, do projeto. Obrigada pela presença de todos
todos juntos nessa noite tão bonita. Cada vez mais a gente se pergunta por que eu estou aqui. É por causa disso. Muito obrigada a vocês todos, aos professores que estão aqui presentes, meus colegas e amigos que vieram prestigiar também, e a vocês todos que estão vendo pela primeira vez. Eu sou Thelma Gama, muito obrigada. O protesto à disposição de vocês, se vocês tiverem algum caminho que queiram demonstrar à população, aos estudantes, professores, pesquisadores. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Marcelo, a você, a sua esposa, a nosso amigo que está aqui presente, amigo de outras caminhadas, e ao nosso guru, a presença querida, e pediria a ele uma bênção, se fosse possível. Poderia ser? A Uércio de Vila. A bênção que Maharaj dá aqui para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro é que todos cantem em nome do Senhor, e todos vão ser exitosos e felizes. Porque esses nomes sagrados do Senhor contêm todo o conhecimento. Porque Maharaj encerra citando esse verso dos Vedas que diz: aquele que conhece a Deus, conhece tudo. Então, por favor, procurem compreender essa filosofia e sejam felizes. Com certeza. Maharaj agradece também a professora Vidal,